Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Sabrina e hoje eu vou estar falando sobre um tema muito interessante junto com a minha parceira Lídia. O tema de hoje é a lombalgia. É muito importante a gente estar falando sobre isso porque a grande maioria da população ou teve, ou vai ter, ou estar tendo esse sintoma, que é uma dor na região lombar, que é muito comum e ela está muito correlacionada a algumas patologias, né? Então ela acaba sendo um sintoma de algumas patologias, mas ela também pode vir de forma exclusiva, apenas ela, sem nenhuma patologia pré-existente. Então, o que é? A lombalgia nada mais é que uma dor na região lombar. A nossa coluna ela é dividida em três partes. A parte superior, que é a cervical, a parte do meio, que é a nossa região torácica, e a parte mais inferior, que é a parte lombar, ou lombo sacral, como conhecido. Em específico, a parte superior, a cervical, assim como a lombar, realizam bastante movimentos. Então, é muito comum que essa região acabe desenvolvendo algumas patologias, como hernia de disco, osteófitos, entre outros. Assim como também é muito comum ter um pensamento de nervo. Então, existem pessoas que vão acabar relatando que, associada a essa dor lombar, existe uma irradiação para a perna, onde ela sente o famoso choquinho que desce para as pernas. Muito comum também a sensação até as pontas dos pés. É importante frisar que, na grande maioria das vezes, essa dor lombar, essa lombalgia, ela é um sintoma. Então, em muitos casos, ela vai ser associada a essas patologias do qual eu falei. A mais comum é a questão da hérnia de disco, as outras são os osteófitos, né, que são a formação e é uma maior distribuição de cálcio nessas vértebras, onde vai estar favorecendo, né, para o aparecimento de dores na região e irradiação, além de uma hipercurvatura da coluna, seja ela lombar, né, na grande maioria das vezes. Isso acontece por vários motivos, porém a lombalgia acaba sendo um sintoma associado a essa questão. Na forma de tratamento, nós entramos com fortalecimento, porque conforme a gente vai fortalecendo essa região, algumas posturas que acabam sendo adaptadas como forma de proteção, como forma de compensação do nosso corpo, de se apoiar mais para um lado do que para o outro, então a gente acaba fortalecendo, prevenindo que essa pessoa acabe desenvolvendo posturas inadequadas a fim de melhorar o quadro doloroso. É muito importante frisar isso, que o fortalecimento ele acaba sendo um dos pontos chaves para que essa pessoa melhore a questão da dor nesse local. A seguir, nós vamos estar dando alguns exemplos de exercícios solos, o qual a gente pode estar fazendo em casa, fortalecendo essa região da lombar e prevenindo, além de tratar a questão da dor no local. É importante que, se você aí do outro lado já tem apresentado algum desses sintomas de sentir dor em ardência, em latejação, entre outras coisas, como formigamento, dormência, uma dor aguda, como também é muito falado, é importante você estar fazendo isso a fim de prevenir, porque é uma coisa gradativa, é uma sensação gradativa. Então, não é da noite para o dia que você vai travar sua coluna, que você vai sentir dor a ponto de não se movimentar. É algo gradativo, algo que começa apenas incomodando e com o passar do tempo, dos anos, isso se intensifica mais. Então, é importante que você, do outro lado, também realize esses exercícios a fim de prevenir. Prevenir que esse músculo fique enfraquecido, que essa região fique com um déficit e melhorar o quadro do local. É isso, fique com os exercícios logo a mais. Bom dia, meu nome é Lídia, eu vou ensinar uns exercícios para lombalgia. Deitada de barriga para baixo, o paciente vai estender os dois braços e manter por alguns segundos, podendo repetir o mesmo exercício sendo 3 vezes de 10 segundos cada. Ainda deitado, o paciente vai estender um braço e uma perna contralateral, repetindo da mesma forma no outro membro. A paciente pode exercer esse movimento 3 séries de 10 repetições cada. O paciente deitado de costas com solos vai flexionar os dois joelhos e colocar os dois braços na parte posterior da cervical, fazendo um movimento de flexão de abdômen. Ainda na posição de flexão de abdômen, o paciente vai encostar o cotovelo de um dos braços com a perna contralateral, fazendo dessa forma conforme segue o ilustrado no vídeo.
Ainda deitado de costas para o solo, o paciente vai flexionar os 2 joelhos, mantendo os braços apoiados à lateral do corpo. É importante que, ao elevar o quadril, o paciente mantenha um ângulo reto do joelho até a cervical, mantendo em isometria. Nesse exercício de barriga ao solo, o paciente vai estender tanto os braços como as pernas, elevando para cima e mantendo por alguns segundos. O paciente deitado de costa ao solo vai flexionar o quadril, elevando uma das pernas, sempre mantendo o joelho na mesma altura do outro. É importante se manter por alguns segundos após flexionar novamente o joelho e descer o quadril. Nesse exercício, o paciente vai se encontrar de 4 apoios. É importante sempre manter um alinhamento, tanto dos braços como das pernas, conforme segue o vídeo. O paciente vai estender um dos braços e a perna contralateral, mantendo-se nessa posição por alguns segundos. Após, vai descer e repetir da mesma forma com os membros posteriores. E descer novamente. Essa repetição pode ser feita várias vezes, sendo 3 séries de 10 repetições cada.